Distância entre retas reversas. Esse assunto faz parte de geometria analítica no espaço, que é cobrado nos concursos que são feitos após o ensino médio, né? Tipo Escola Naval, AFA, EFON, IME, ITA, etc. Bom, existem várias formas de você definir uma reta, né? A forma que nós vamos utilizar aqui é a forma paramétrica da reta. Nessa forma paramétrica, a gente dá um ponto. Então, um pontinho foi dado aqui, menos 10, menos 1, 4. E um vetor direção. Aliás, esse vetor se chama vetor diretor. Então, a reta vai passar por aquele ponto dado e ela vai ter a direção daquele vetor ali. Então, formamos aqui uma reta. Vamos colocar aqui uma outra reta que o problema deu. É dado esse ponto que é 0 e é dado também esse outro vetor direção aqui. Aí, formamos a reta. Bom, essas duas retas, vamos olhar, claro, fica difícil você ver uma coisa que é tridimensional usando a tela do computador que só tem duas dimensões, né? A gente, para ver direito, tem que girar a figura. Então, olha aqui, ó, isso aqui está no espaço, tá? Essas retas são chamadas de retas reversas. O problema está pedindo a distância entre essas duas retas. Bom, existe uma fórmula para calcular isso, tá? Mas a fórmula é de rápida aplicação. Mas se você chegar lá na hora da prova, esquece a fórmula, né? Então vamos ver o conceito para você poder resolver esse problema mesmo sem saber fórmula. A ideia é a seguinte, você vai pegar um ponto qualquer de uma reta e um ponto qualquer da outra reta, ver a distância entre eles. Então nós pegamos esses dois pontinhos aqui, A e B, cada um pertencente a uma reta, tá? É claro que eles podem variar, né, em qualquer posição aqui da reta. E vamos ver a distância entre A e B. Então é claro que dependendo das posições desses pontos A e B, essa distância vai mudar, né? Aqui você vê o valor da distância mudando. É dito que a distância entre as retas é a menor distância possível entre pontos dessas retas. Você está vendo aqui que conforme eu mudo a posição desses pontos, essa distância varia, né? Aqui ela está valendo 3 e alguma coisa, 2 e alguma coisa, aí chegou a 1 em alguma coisa e aí começou a aumentar de novo. Claro, quando os pontos estão afastados, essa distância é grande. Mas existe uma situação que os pontos estão com a menor distância possível. Quando que é essa situação? A menor distância possível vai acontecer quando esse segmento que liga esses dois pontos é perpendicular às duas retas. Nós fizemos aqui a figura de tal forma que esse segmento AB seja sempre perpendicular, sempre tem um ângulo reto aqui com essa reta. Agora, esse outro ângulo, olha, eu vou fazer o seguinte, eu vou sumir com esse plano aqui. Para a gente ver só as retas, tá? Então, você observe que conforme o ponto A muda, esse ângulo aqui vai mudando de valor. Chega uma hora que ele chega a 90 graus, mas depois ele muda, né? Bom, ele tem que chegar então a 90 graus para você ter a distância mínima. Olha, eu desisti de colocar 90 graus, tá? Porque esse programa aqui é muito difícil de você ajustar um número exato. É porque isso aqui deve ser um irracional, você não consegue fazer. Bom, colocamos ali 90,004 graus, tá? Então, é uma situação que você tem uma distância mínima ali, 1,897. Qual é a condição matemática para que você consiga, então, a menor distância possível? É que o segmento AB tem que ser perpendicular às duas retas. Ou seja, tem que ser perpendicular aos vetores direção dessas duas retas. Vamos fazer o seguinte, vamos colocar o vetor direção de cada reta aqui em cima dos pontos A e B. Pronto, então, e aqui o AB vamos colocar ele como vetor. Então, nós temos aqui três vetores. O vetor AB, o vetor U, que é o vetor diretor de uma reta, e o vetor V, que é o vetor diretor da outra reta.
Essa distância aqui vai ser mínima quando esse segmento, ou seja, esse vetor, for perpendicular às retas. Isso é o mesmo que dizer que esse vetor tem que ser perpendicular a esses dois outros vetores. Então, qual é o cálculo que você vai ter que fazer? Para obrigar dois vetores a serem perpendiculares, é só você fazer com que o produto escalar deles seja zero. Né? Produto escalar igual a zero quer dizer que os vetores são ortogonais ou perpendiculares. Então, nós vamos fazer vetor AB escalar com esse vetor U, vai ter que ser igual a zero. E vamos fazer também com que o vetor AB escalar com esse outro vetor V seja igual a zero também. Então vamos fazer isso. Certo, então o nosso problema é isso aqui. Nós temos duas retas reversas R e S. E os pontos da reta R são dados pelas equações paramétricas. Tem aqui um ponto fixo da reta R e aqui o vetor diretor 2, 0, 0. Então, x, y e z da reta R são dados por... Então, para encontrar um ponto genérico da reta R, nós vamos pegar o ponto inicial que foi dado aqui, que é menos 10, menos 1, 4, e somamos com o vetor diretor, que é 2, 0, 0, multiplicado por um parâmetro t. No caso aqui, como é 2, 0, 0, aqui não vai ter t, porque ele vai zerar, né? A reta S... a mesma coisa. Os pontos da reta S são dados por esse ponto inicial e por esse vetor direção. Mas atenção, quando a gente escreve equações paramétricas de uma reta, a gente usa um parâmetro t qualquer. Mas quando você vai manipular algebricamente as duas, você tem que usar parâmetros diferentes. Porque o t representa um parâmetro qualquer, real. Então aqui nós não vamos usar o mesmo t que aqui. A gente diria, os t's dessas duas retas são independentes. Isso quer dizer que um ponto aqui dessa reta independe de um ponto aqui. Então, em vez de usar t e t, eu vou usar t e w. Então, os pontos da reta S são dados por esse ponto inicial, menos 2, menos 5, 10, e por esse vetor direção. Então, isso aqui vai ficar menos 2 mais w. Aqui menos 5 mais w também. E aqui 10 menos 3w. Então, só para lembrar, o vetor direção dessa reta aqui, vou colocar aqui do lado, 2, 0, 0. E o vetor direção dessa outra reta é 1, 1 menos 3. E agora vamos formar um segmento qualquer, AB, ligando dois pontos independentes dessas duas retas. Então o vetor AB é calculado como B menos A, que vão ser essas coordenadas menos essas coordenadas. Quanto é que vai dar isso aqui? Tem que fazer essas continhas aqui. Vou botar aqui do lado já o resultado, tá? Já depois de simplificar aqui. Então essas são as coordenadas do vetor AB. Nós temos agora que obrigar esse vetor AB a ser perpendicular ao vetor diretor dessa reta aqui, que é 2, 0, 0, e perpendicular ao vetor diretor dessa outra reta aqui, que é 1, 1 menos 3. Claro que você pode representar o vetor assim na horizontal ou na vertical, né? Então nós vamos fazer produto escalar desses dois vetores aqui igual a zero. Produto escalar desses dois vetores aqui igual a zero. E aí vamos ficar com um sistema e aí nós encontramos t e w. Então obrigando o vetor AB a ser perpendicular ao vetor diretor da primeira reta, isso aqui vai ficar com esse produto escalar igual a zero. Então isso aqui vai ficar 2 vezes isso. Bom, na verdade eu posso fazer isso aqui, ao invés desse 2 eu colocar 1. Por que eu posso fazer isso? Porque isso aqui equivale a simplificar a equação toda por 2, né? Porque isso aqui é igual a 0. Então divide todo mundo por 2 logo. Então dividir por 2 aqui e o 0 dividido por 2 é 0 mesmo. Então vai ficar 1 vezes isso, ou seja, menos 8 mais 2t menos w é igual a 0.
Então isso aqui vai nos dar a equação W é igual a 2t menos 8. Então essa é a primeira relação entre T e W que a gente encontrou. Agora vamos fazer AB escalar V igual a 0 para que o vetor AB seja perpendicular ao vetor diretor da outra reta. Então isso aqui vai ficar assim. Então AB escalar com o vetor diretor da segunda reta, esse produto escalar tem que dar 0. Vamos ficar então com isso aqui vai dar 2t. Quem tem W aqui, menos W, menos W, menos 9W. Isso aqui vai dar menos 11W. A gente tem aqui menos 8 mais 4, menos 4. E aqui mais 18. Então vai dar mais 14. Ficamos então com essas duas relações aqui entre W e T. Encontramos essas relações obrigando o vetor AB a ser perpendicular aos vetores diretores das duas retas. Então vamos ficar com um sistema com essas duas equações. A gente pode resolver facilmente esse sisteminha aqui por substituição, né? A gente coloca o valor de W como sendo 2t menos 8 nessa segunda equação. Isso vai ficar então 2t menos 11 vezes W, que é isso aqui. 2t menos 8 mais 14 igual a 0. Então isso fica 2t menos 22t mais 88 mais 14 igual a 0. Então menos 20t mais 88 mais 14, 102 é igual a 0. Então t vale 102 sobre 20. Isso aqui dá, posso simplificar por 2 aqui, que é 51 sobre 10, isso aqui dá 5,1. Então encontramos o valor de t, é 5,1. E agora nós jogamos nessa equação aqui para encontrar o valor de W. O W vale 2t menos 8, então W vale 2 vezes isso menos 8. Isso vai dar 10,2 menos 8. Então W vai dar 2,2. Então esses são os valores dos parâmetros T e W que definem os pontos A e B da perpendicular comum. Então a gente tem o T é 5,1 e o W é igual a 2,2. Agora nós vamos calcular a distância entre A e B para esses valores aqui de T e W. Nós já tínhamos visto que o vetor AB vale isso aqui. E agora vamos pegar isso aqui e jogar esses valores de T e W para encontrar numericamente quem é esse vetor. Isso aqui vai dar 2 vezes T, que vai dar 10,2, menos W, que é 2,2. É a primeira componente desse vetor. Isso aqui vai dar 0. A segunda componente do vetor vai ser 4 menos W. Isso aqui vai dar 1,8. E a terceira componente do vetor, que é menos 6 mais 3W. 3 vezes 2,2 vai ser 6,6. Então isso aqui vai dar 0,6. E agora a gente tem que encontrar o módulo desse vetor. Bom, tem que levar isso aqui ao quadrado e tal? Não. Para ficar fácil calcular o módulo desse vetor aqui, a gente pode colocar 0,6 em evidência. Isso aqui vai ficar 0,6 que multiplica 0, 3, 1. Então fica fácil. É só encontrar o módulo desse vetor e multiplicar por 0,6, né? Então isso aqui vai ficar módulo de AB
que é justamente a distância entre as duas retas que a gente quer calcular, vai ficar 0,6 vezes o módulo desse vetor. E aí sim a gente calcula raiz quadrada de 0 ao quadrado, mais 3 ao quadrado, mais 1 ao quadrado. Isso vai dar 0,6 vezes a raiz de 10. Quanto é que dá isso aqui? Raiz de 10 é aproximadamente 3,16. Então isso aqui vai ficar... Então isso aqui vai dar aproximadamente 1,896. Claro, se você precisar calcular isso aqui numericamente, agora você pode deixar indicado na forma de raiz. Olha aqui o valor que o computador encontrou, ó. 1,897. Parabéns, computador, você acertou o problema. Pessoal, esse programinha aqui do GeoGebra tem aí o link na descrição do vídeo para você utilizar e mexer com isso, ver as retas reversas, mexer com esses pontos aí, tá bom? Testa lá para você se habituar com retas reversas. Agora, existe uma fórmula já pronta para você calcular a distância entre duas retas. Tem gente que sabe a fórmula, mas não sabe a matéria. Tem gente que sabe a matéria, mas esqueceu a fórmula. E tem gente que sabe as duas coisas, né? Se você sabe a matéria e esquecer a fórmula, você faz desse jeito que eu ensinei no vídeo. Agora, se você lembra da fórmula, você pode usar essa fórmula que ela é muito simples. Você vai pegar um ponto qualquer da primeira reta e um ponto qualquer da segunda reta. Você pode, por exemplo, fazer os parâmetros das retas iguais a 0 e você vai encontrar um ponto particular dessa reta e dessa reta. É um ponto qualquer, tá? Você vai encontrar, então, valores numéricos para esses pontos, sem parâmetro. Acabou o parâmetro, virou número. Você calcula esse vetor AB e você pega os vetores diretores das duas retas. Vetores diretores são fáceis, né? São os coeficientes de x, y, z. No caso do nosso problema, os vetores diretores das retas são esses aqui que foram dados no problema. Você tira daqui 200 e 1 menos 3. E o AB você pode, por exemplo, pegar a diferença entre esses dois pontos aqui. Isso aqui vai dar, isso menos isso vai dar 8 menos 4, 6. E aí, uma vez que você já tem numericamente esses três vetores AB, U e V, o AB pode ser qualquer, lembro disso, você vai usar a seguinte fórmula. A distância entre essas duas retas é calculada assim. Você vai calcular o produto misto desses três vetores e você vai dividir pelo produto vetorial desses dois vetores aqui, os vetores de direção das duas retas. E aí no final você tira o módulo de tudo. Se pode dar negativo, aí você torna positivo. Então, essa é a fórmula que resolve esse problema em 1 minuto. É só você colocar esses números aí e fazer essa conta. Agora, se esquecer a fórmula, faz como eu ensinei no vídeo.